já fazia um tempo que eu tinha no meu coração o desejo de falar sobre confissão de pecados. E há um tempo atrás também, quando eu fiz uma outra pregação, eu preguei um pouco sobre um dos pecados que eu digo, que eu acredito ser um dos que mais se opõe à confissão, que é o pecado da autojustificação, ou a gente pode chamar também de justiça própria. É um pecado que se opõe a uma vida de confessar os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus, porque nós nos munimos, nós nos enchemos de tantas razões, de tantas desculpas, de tantas coisas, tanto diante de Deus como diante das pessoas. E eu quero que a gente medite acerca disso nessa noite. Amém? Estão comigo? Em nome de Jesus. Me ajudem a pregar aqui. Bom, eu quero começar lendo uma definição sobre justiça própria. Tá? Isso daqui é uma definição de termo. Tá? Então, o que é a justiça própria? Ela é o senso de justiça que cada indivíduo tem. E esse senso de justiça, ele muda de acordo com as suas experiências, de acordo com os seus conhecimentos. Muitas vezes ele vem carregado de autojustificação, de autopiedade. Né? Nós somos muito bons em apresentarmos os motivos, né, do porquê nós estamos agindo de determinada maneira. E a busca de ser favorecido é uma justiça que se concentra em atender as nossas próprias necessidades, os nossos próprios interesses, e geralmente ela é superficial, muitas vezes ela é baseada em vingança, e tem uma visão limitada acerca do que é justo. Porque eu posso trazer hoje aqui para vocês, de repente, um entendimento do que eu considero ser justiça. E, de repente, a Carol, a Simone, elas têm um outro entendimento daquilo que é justiça. Mas eu quero que a gente olhe nessa noite e sejamos ensinados pelo Espírito Santo acerca do que a palavra nos ensina. E quando nós falamos sobre a pessoa que vive se justificando, vive buscando a própria justiça, eu poderia citar aqui 3 diferentes tipos de pessoa. A primeira é o religioso. É aquele que pratica, tem a sua espiritualidade, é aquela pessoa que frequenta a igreja, é aquela pessoa que cumpre ali as disciplinas espirituais, mas ela se justifica baseada na sua fé, que é aparente, que muitas vezes não é uma fé verdadeira. Então, esse é o religioso, inclusive, que a gente vê muito sendo citado por Jesus, ali no Novo Testamento. A gente vê o quanto Jesus ele combatia os fariseus e a sua religiosidade, que não era uma religiosidade que aproximava eles de Deus. Pelo contrário, era uma religiosidade que, na verdade, afastava eles da presença do Senhor. Então, a gente tem o religioso. Nós temos também aquele que é, de repente, um moralista. Aquele que diz, eu não faço nada de errado, eu sou uma boa pessoa. Não, eu cumpro os meus deveres, ninguém tem nada para falar de mim. Então, é uma pessoa que se apoia na sua própria conduta. É uma pessoa que confia no quanto ela é boa, no quanto aquilo que ela faz é aprovado. E nós temos aquele que é o conformado do pecado. Esse é aquele que ele tem pleno entendimento acerca da condição de pecado que ele vive, mas ele se justifica baseado no entendimento de que Deus sempre vai tolerar um pouco mais. De que ele pode continuar pecando, que Deus entende, Deus sabe o meu coração. Então, esse é aquele que é o conformado com o pecado. E tem também, a gente pode até citar mais um, aquele que ele peca deliberadamente, mas para ele não está pecando, para ele está tudo certo. Para ele vai assim subir direto com o Senhor. Em todos esses casos, nós vemos que o homem está se apoiando em uma justiça que não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da nossa. E nós, como servos do Senhor, sabemos que não somos justificados
pela religião. Sabemos que não somos justificados pela prática simplesmente de rituais e disciplinas espirituais. Sabemos que não somos justificados simplesmente por sermos pessoas moralmente corretas, certo? E também não somos justificados quando toleramos o pecado, achando que Deus, Ele sempre vai esperar um pouco mais para a gente se consertar. E, às vezes, uma pessoa pode ser essas três coisas aqui. Pode ser uma junção das três coisas, como se não bastasse uma, melhor que um, é três. Amém? Misericórdia. E, ao longo da minha vida, e meditando nessa palavra, eu percebi que, durante a minha vida, eu já fui essas três pessoas. E, em muitos momentos, às vezes, os três ao mesmo tempo. Então, eu lembro quando eu e Felipe casamos, faz tempo, hein? No que vem nós fazemos 15 anos de casamento. Irmãos, o casamento ensina a gente a ser cristão ou não. Garanto para vocês. Porque ali, depois que você casa, olha, nós namoramos por 2 anos. Mas o namoro é uma fase totalmente diferente, né? O namoro, o noivado é uma fase totalmente diferente. Quando você vai juntar suas escovas de dente com uma pessoa, é aí que o bicho pega, é aí que realmente a gente se depara ali com a realidade, não só de quem o outro é, mas de quem nós somos. Tá? Não é só o outro que se revela, não. Nós também nos revelamos. Então, eu falo que a família, né, o casamento, é uma grande oportunidade para nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, porque muitas coisas vêm à tona. E eu cresci num lar onde eu não tive referência do meu pai e da minha mãe como homem e mulher de Deus, como um exemplo de casamento. Meus pais, na verdade, nem nunca foram casados. Eles viveram por quase 30 anos juntos e nunca foram casados. E eles viviam brigando, viviam em pé de guerra. Então, a prática do perdão, a prática da humildade, nunca foi algo que eu vi acontecer dentro da minha casa. É claro que o Senhor foi misericordioso comigo e muitas coisas ali eu aprendi observando. Eu não precisei fazer igual e quebrar a cara para aprender. Glória a Deus por isso. Mas, na minha imaturidade, no começo ali do nosso casamento, eu e Felipe, nós tínhamos muito a aprender acerca do perdão. E eu lembro que talvez o Felipe tenha sido a primeira pessoa que realmente me ensinou de forma profunda isso. Porque eu era uma menina de 21 anos, né? Às vezes a gente brigava por alguma coisa, já fechava a cara, sabe aquelas birras assim de adolescentes? E ele vinha, conversava comigo com calma, falava, não, vamos conversar, deixa isso para lá. Então, assim, vamos reconciliar, isso daí, né? Não vale a pena. Então, eu fui aprendendo com ele a importância do perdão, a importância da humildade, a importância de nós realmente admitirmos que erramos. E nós fomos construindo ao longo dos anos. Nós erramos muito, irmãos. E ainda temos muito a aprender. De fato, ainda temos muito a aprender. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo que a minha vida foi uma escola, no sentido de que eu tinha dificuldade, muitas vezes, de admitir aquilo que eu estava errando, aquilo que eu estava pecando, porque a sociedade, o meio onde nós vivemos, e muitas vezes isso acontece até mesmo dentro da igreja, nós somos muito defensivos. Eu e você somos muito defensivos. E o Senhor foi me ensinando a importância de, dentro do meu casamento, nos meus relacionamentos, dizer aquela palavra que dói dizer. Sabe aquela frase que dói na gente? Que é, eu errei. Dói, né? Mas como dói? Fere o orgulho, que é uma beleza. E demorou. Tive que passar por muitas situações, inclusive no meu casamento, para entender o que Deus esperava de mim. E passamos por muitas situações difíceis. Vocês conhecem aqui o nosso testemunho.
Então, a autojustificação, ela esconde muitos outros pecados com ela. E eu fui percebendo, olhando a minha vida, o quanto eu me justificava ao invés de eu verdadeiramente me arrepender diante daquilo que eu havia feito. O quanto tudo que Deus queria de mim era que eu realmente verbalizasse ali, expusesse a minha fraqueza, para que eu pudesse ser tratada, para que eu pudesse ser transformada. E foram muitos e muitos anos da minha vida para que eu entendesse isso. Tanto no meu relacionamento, no meu casamento, como nos meus relacionamentos em geral, na minha vida profissional. Na vida ministerial, então, nem se fale. Misericórdia. Se tem uma coisa que ensina uma pessoa a ser humilde, ou não, né? É quando você passa a liderar algo ou alguém. Porque você está exposto. E se você, nessa condição, não aprende a importância da humildade, de admitir que você erra, meus irmãos, você não vai para frente na sua comunhão com Deus. Eu vim de uma época, a minha mãe ela me levava muito em igrejas pentecostais, quando eu era criança, adolescente. E eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu. Né? Nessa época, minha mãe ficava escutando a rádio, ela escutava os programas de rádio. Às vezes eu tinha que dormir com a rádio ligada, porque minha mãe não desligava. Era a noite inteira ali a rádio ligada. E nessa época, eu vejo que assim, dentro das igrejas existia muito uma questão das pessoas, do povo, olhar a liderança como alguém intocável, como alguém que não tinha pecado, separado do mundo. Então, assim, era o ungido do Senhor com U maiúsculo. Só que o que acontecia, né? Passava um tempo, daqui a pouco saía um escândalo envolvendo aquela liderança. Então, isso até afastava as pessoas um pouco de Deus, porque elas pensavam, eu não sou que nem esse aí, nossa, quando ele ora, E às vezes você não fazia ideia do que a pessoa era dentro da casa dela. Porque tem pessoas que operam no dom, mas não é porque elas operam no dom que elas estão santificadas. Todos entendem isso? Amém? Então, foi construída uma imagem de liderança intocável, de liderança perfeita, que não existe. Nenhuma liderança, ela consegue ser perfeita. E nós aprendemos isso quando nós começamos esse trabalho. Porque nós ficamos expostos e nós entendemos em muitos momentos que nós tínhamos que dizer a frase, eu errei. Porque se não partisse de nós esse entendimento profundo, os irmãos não queriam entender a necessidade do arrependimento. E eu vou dizer para vocês, irmãos, é muito tentador para um líder ficar se justificando. É muito tentador. Porque ele lida com tantas pessoas, ele lida com tantos desafios, ele lida com tanto irmão cabeça dura, que às vezes tudo que a gente quer é só falar, não, eu agi assim porque você também, né? Nossa, esses irmãos, o Jean também, misericórdia. E como liderança, nós tivemos que aprender a humildade e a necessidade da confissão e do arrependimento, porque nós não vamos acertar o tempo todo. E dói, fere o nosso orgulho. Mas é Deus construindo e forjando o nosso caráter. No momento em que uma liderança endurece o coração dela e não é capaz de se arrepender, irmão, esquece. Não vai estar mais ouvindo a voz de Deus. Não vai estar mais ouvindo a voz de Deus. Então nós precisamos olhar para essa realidade e entender como nós temos vivido. Será que nós temos sido religiosos? Será que nós temos sido moralistas? Será que nós temos sido aqueles que, sabe, já me acostumei com o pecado, tudo bem, Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Deus me ama. Mas Deus, Ele julga o pecado. Deus, Ele nos ama, mas Ele nos chama ao arrependimento. Então nós precisamos olhar e entender que pecados que têm estado escondidos atrás de uma prática de autojustificação. Talvez seja o orgulho, aquele tipo de pessoa que não consegue admitir que está errada.
Aquele tipo de pessoa que ela está sempre com a razão. O orgulho é sustentado, a autojustificação é sustentada também pelo orgulho. A soberba. O egoísmo. Sabe daquilo, eu só penso em mim. Eu só vejo o meu lado, é o meu entendimento, é a minha visão. E, na verdade, essas são só maneiras um pouco mais sofisticadas de nós criarmos desculpas para pecados que, na verdade, nós temos que abandonar. Vou falar algumas frases aqui, vamos ver se é familiar para vocês, porque eu já disse isso muitas vezes. Sou assim mesmo. É o meu jeito. É o meu jeito de ser. Aquela mais famosa, Deus conhece o meu coração. Irmãos, muito cuidado com essa frase. Deus conhece o meu coração. Porque geralmente assim, né, nós, seres pecadores, costumamos ter boa coisa no nosso coração, não. Então, quando você fala que Deus conhece teu coração, Ele conhece mesmo. E Ele vê tudo que existe de lixo, muitas vezes, que nós guardamos dentro do nosso coração. Então, nós vamos criando frases. Eu tenho meus motivos, é o meu jeito. E são maneiras de nós transferirmos a culpa e a responsabilidade para o outro, para as circunstâncias da vida. Ou até mesmo, em muitos casos, para quem? Para Deus. Entendam uma coisa, irmãos. Muitas vezes nós falamos, essa é a minha personalidade, é o meu jeito. Já ouviu alguém falar assim? Ou você já falou assim? É minha personalidade, eu sou assim. Aí vem a Bíblia e fala, né? Que nós temos que ter o nosso caráter transformado por Deus. Que você tem que imitar Jesus. E você fica falando, eu sou assim. E eu fico falando, eu sou assim. É o meu jeito, é a minha personalidade. Né? Tem gente que fala assim, eu tenho uma personalidade forte, eu sou esquentado, eu sou esquentada. Não é questão de personalidade, é que falta um trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Falta um trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Então, nós não podemos determinar como traço de personalidade aquilo que Deus chama de pecado. Aquilo que é pecado não vai deixar de ser pecado porque nós não achamos que é. E aí a gente vai criando um escudo. E atrás desse escudo ficam as pessoas, ficam Deus. E eu estou aqui, eu estou me protegendo. Eu tenho argumentos. Irmãos, quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, será que nós temos visto esse tipo de comportamento? Quando a gente aconselha casais, qual é a maior dificuldade? É que a mulher, ela culpa o marido por tudo e o marido culpa a mulher por tudo. E aí você fica naquele loop infinito, um culpando o outro. Nunca vi ninguém chegar e falar, não, é minha culpa, é minha responsabilidade, eu fiz mesmo. Ah, não, eu fiz, mas foi porque, você sabe, né, é ela, é ele. E aí nós vemos sendo construído dentro das casas, dentro dos lares, um ciclo tóxico de relacionamento. Onde um culpa o outro, onde um acusa o outro. Onde um sempre fala para o outro, não, eu tenho os meus motivos, você tem que ver o meu lado. Você tem que entender como eu me sinto. E nós temos trazido isso para dentro das nossas casas. E os nossos relacionamentos têm ruído por conta disso. Falta de perdão. Não consegue dizer, eu errei. Não consegue. Isso se estende também para os relacionamentos com os filhos. Irmãos, é muito tentador você achar que tudo de errado que seu filho faz, você não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Se você que é pai e mãe, você deve saber esse segredo. Ou se você não sabe, agora você vai saber. Muitas coisas o seu filho, a sua filha te imita. Irmãos, teve uma época que eu comecei a perceber algumas coisas que o Natan falava. Meu filho tem 11 anos. E eu falei, nossa, eu conheço as palavras aí, esse jeitinho de falar. Eu estou achando que sou eu que falo assim.
Aí eu usava o dedinho com ele. Pois dali a pouco esse menino estava usando o dedinho comigo. Então, às vezes aquilo que a gente tanto fala dos nossos filhos, nós fazemos pior. Nós fazemos pior. E eu vejo que os pais têm muita dificuldade de chegar para os filhos e dizer, eu errei. Geralmente não, eu fiz isso, porque você também, mas você também. Você também não é fácil, né? Nossa, você também só apronta, né? E o meu filho, ele tem uma personalidade que ele presta atenção em tudo. Se você, às vezes, fala para ele pedir perdão para alguém, ele fala assim, essa pessoa nunca pediu perdão para mim, eu não vou pedir. Então, o Senhor começou a me ensinar dentro da minha casa. Muitas vezes eu estava com a chaleira aqui, apitando. Mas eu sabia que eu tinha errado, e eu chegava e falava, filho, me perdoa. Filho, a mãe realmente ficou nervosa, exagerou. E acreditem, irmão, meu filho começou a passar a pedir perdão para mim a partir dessa prática. Era difícil para ele. Tem um orgulho ali no coração que precisa ser trabalhado por Deus. Mas eu vi o quebrantamento de Deus na vida do meu filho. Tanto é que, quando ele era um pouco menor, a gente ainda fazia aquilo de obrigar a pedir desculpa, né? Sabe aquela desculpa que você não quer pedir de jeito nenhum? Mas você quer obrigar o seu filho a pedir desculpa porque você quer mostrar que você é um bom pai, que você está com as rédeas ali, né, da situação. E muitas vezes a gente obrigou ele a pedir desculpa. Mas chegou um tempo em que ele passou a pedir desculpa sem ninguém pedir para ele. Então, às vezes, aquilo que nós tanto falamos dos nossos filhos e das pessoas, às vezes a gente faz muito pior. Nós temos sido exemplo, nós como pais temos sido exemplo para os nossos filhos, nas virtudes. Porque se eles querem enxergar Jesus, se eles vão enxergar Jesus, eles têm que ver em você, eles têm que ver em mim. Eles têm que ver Jesus em nós. Eles só vão conhecer Jesus quando eles verem Jesus na sua vida. Eles não vão conhecer Jesus pelas historinhas que eles escutam. É muito bom eles aprenderem ouvindo historinhas. Mas o testemunho é realmente muito poderoso. E é o testemunho que transforma o coração dos nossos filhos. Mas a gente costuma tratar os nossos filhos com ar de superioridade. E muitas vezes, talvez eles até pensem assim, nossa, não consigo chegar, né, no patamar do meu pai e da minha mãe. Consigo ser tudo isso que ele quer que eu seja. E mal sabe ele muitas vezes que você também está lutando contra pecados na sua vida. Existe também o caso em que nós tentamos esconder os nossos pecados, nós buscamos nos isolar. É aquele negócio, ninguém sabe que eu faço, ninguém nunca vai saber, eu vou levar para o túmulo. Já viu isso? Tem muitos crentes dentro da igreja com práticas pecaminosas não confessadas. E por conta disso tem vivido em morte e em escuridão. Como se Deus não visse todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que nos faz pensar que a gente tentar esconder vai mudar o que a gente está fazendo. Não, as repercussões elas ainda vão existir e elas são muito sérias. E quando nós passamos a viver dessa maneira, irmãos, nós estamos olhando como se fosse para um espelho. A nossa vida é totalmente centrada em nós. Nas nossas vontades, no nosso querer, nos planos que nós temos para a nossa vida. E nós passamos a fazer que nem o fariseu. Vocês conhecem aquela parábola do publicano e do fariseu? É interessante porque quando você pega ali a tradução do grego, daquela passagem, ela diz que aquele fariseu, ele estava orando para ele mesmo.
Orar para si mesmo. Deus não é o alvo. O arrependimento não é o alvo. Eu estou querendo apenas que os meus desejos e as minhas vontades sejam satisfeitas. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas 18. Eu quero que a gente medite um pouco sobre essa parábola. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Aqueles que não têm Bíblia podem acompanhar aqui. Amém? Amém? Todos acharam? Lucas 18 diz assim: alguns que confiavam na sua própria justiça. Olha só. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, era o religioso, e o outro era publicano, considerado pecador. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Em algumas traduções mais literais, fala que ele orava para ele mesmo. Olha a oração dele. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom? Não. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou o quê? Pecador. Eu digo, Jesus falando aqui, que esse homem, não o outro, ou seja, o publicano, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então essa história, ela traz para nós exatamente esse contexto de alguém que busca a justiça própria. E aqui a própria palavra diz que Jesus ele contou essa história para algumas pessoas que confiavam em quem? Em si mesmas. Ou seja, confiavam na sua própria justiça. Elas se consideravam justas pelos seus próprios padrões e por conta disso desprezavam os outros. E claro, a maioria aqui que a gente acredita que seja, era justamente para os fariseus. Mas talvez soe um pouco escandaloso para nós nessa noite, para mim e para você, se eu disser que muitas vezes a história desse fariseu talvez pode ser a nossa história. Talvez nós estejamos sendo religiosos e buscando salvação por meio da religião, de uma prática religiosa. E os fariseus, eles também buscavam ser moralmente corretos. Então, além de religiosos, eles também eram moralistas. Então, nós estamos falando aqui, quando nós falamos desse fariseu que Jesus está dizendo que não foi justificado, nós estamos falando de uma pessoa que frequentava a igreja, nós estamos falando de uma pessoa que orava. A oração dele aqui, Senhor, graças te dou porque não sou como os outros. Não é graças te dou porque o Senhor tem me sustentado, porque o Senhor perdoa os meus pecados, não. Graças te dou porque eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Amém? Não, amém não. Então, eram pessoas que tinham suas práticas religiosas. Eles estavam ali orando, ele se gabava de que jejuava 2 vezes por semana, até mais do que a própria lei mandava. Se gabava de entregar os dízimos e as ofertas. Então era alguém que, se você olhasse exteriormente, era alguém que parecia realmente ser uma pessoa justa. Só que o problema estava que esses fariseus, eles eram muito bons em ver os pecados dos outros, mas eles tinham uma incapacidade de ver os seus próprios pecados, os seus próprios erros. E a ausência da percepção
de perceber os próprios erros, os próprios pecados, as nossas próprias falhas, muitas vezes nos coloca num lugar onde nós estamos tentando fazer o papel que é de Deus. Como assim? Olha, a palavra do Senhor diz que o único que nos justifica é o Senhor Jesus. Então, se eu estou tentando buscar uma justiça própria, eu estou tentando fazer aquilo que é o papel de quem? De Deus. Ele achava que ele podia se tornar justo pelos seus próprios méritos. E eu estou dizendo aqui que muitas vezes a história desse fariseu, às vezes é a nossa história. Porque nós somos excelentes em ver os erros dos outros. Mas nós temos muita dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. E aí, fica nesse ciclo, sem confissão de pecado, sem arrependimento, e sem arrependimento não tem o quê? Mudança de vida. Se eu não confesso o meu pecado, se eu não me arrependo, eu não vou mudar de atitude. Eu vou continuar me comportando e vivendo a minha vida da mesma forma. E os fariseus, eles se apoiavam no quê? Para dizer que eles eram justos, bons e seriam salvos? Na lei. Só que a própria palavra do Senhor diz que ninguém poderia ser justificado pela lei. A lei, ela mostrava o homem tentando cumprir a lei, ele deveria chegar à conclusão de que realmente ele não conseguiria sem a ajuda de Deus. Então a lei, ela veio para revelar o pecado no coração do homem. Ela veio para mostrar o quanto o homem necessita de alguém para salvá-lo. Ele chega à conclusão que ninguém consegue cumprir todos os requisitos da lei. Ninguém nunca conseguiu cumprir todos os requisitos da lei. Mas os fariseus insistiam que dessa forma eles conseguiriam ser salvos. E a lei não era ruim, a lei era boa. A lei era boa, ela era santa, ela era justa. A própria palavra do Senhor diz. Mas ela mostra a necessidade de um Salvador. E esses fariseus, esses religiosos, transformaram a lei, as práticas religiosas, em um sistema de mérito. Então, eu oro, eu jejuo, eu frequento a igreja, logo eu sou alguém correto. Logo eu sou alguém justo. Logo eu sou alguém bom. E essa parábola ela é clara em dizer que ele não foi justificado. Porque essa mentalidade de achar que nós podemos ser justificados pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos, gera orgulho espiritual em nós. E hipocrisia. E sabe o que é hipocrisia, irmão? É quando nós pensamos ser mais ou ser melhores do que nós realmente somos. E acredite, você é bem pior do que você pensa que você é. Eu sou bem pior do que eu penso que eu sou. Porque a nossa natureza nos revela que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos justifique. Não pelas nossas obras, mas pela obra que Ele realizou. É por isso que Jesus chega e fala para os fariseus: olha, esse povo, ele me honra com os lábios. Mateus 15, 8. Esse povo me honra com os lábios. Eles fazem orações. Eles leem as escrituras nas reuniões públicas. Mas o seu coração está longe de mim. Então sim, nós podemos estar dentro da igreja, orando, lendo a palavra, jejuando, e o nosso coração estar o quê? Longe de Deus. Longe do Senhor. Porque essas práticas, elas não nos dão capacidade, elas nos fortalecem. Sim, nós temos que orar, temos que estar na igreja, temos que ler a palavra, temos que jejuar. Mas conforme nós vamos fazendo isso, nós vamos vendo quão fracos nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. E nós entendemos que ser moralmente correto, ser religioso nas nossas práticas não pode trazer salvação para nós. Não pode trazer salvação para nós. Eu sempre falo, irmão, nós não somos boas pessoas. Eu sei que talvez
Às vezes isso soa um pouco escandaloso para você. Mas a palavra nos diz que bom é só Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos, eu garanto para você, o que a gente vai encontrar não é nada bom. A única coisa que existe realmente boa em nós é Cristo. Tira Cristo, não sobra nada. Não sobra nada. Os nossos atos de justiça não significam nada sem Cristo. Não significam nada sem Cristo. E muitas vezes essa mentalidade, ela é a raiz de um farisaísmo dentro de nós. Olha só o que Paulo descreve ali em Romanos 10, 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Paulo vivia ensinando o povo e dizendo para eles: por que vocês querem caminhar debaixo da lei se vocês já perceberam que pela lei vocês vão pecar e vocês vão morrer? Olha o que diz, Romanos 10, 3 diz o seguinte: a minha tradução está um pouco diferente, eu vou ler essa aqui. Uma vez que ignoram a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, ignorando a justiça que vem do Senhor, estão procurando estabelecer a sua própria justiça. E a nossa própria justiça, irmão, só vai nos levar para a condenação. A nossa justiça, ela só vai nos levar para longe do Senhor. Já falei, certa vez eu já falei, né? A gente às vezes escuta muito, assim, às vezes a gente fala também, né? Ah, fulano é uma boa pessoa, uma excelente pessoa, só falta ter um encontro com Deus, só falta Jesus. Mas o que o ser humano é sem Jesus? Se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Quando nós olhamos ali para o jovem rico, nós vemos alguém que era moralmente e religiosamente correto. Mas o que o encontro dele com Jesus revelou acerca do coração dele? Que o coração dele não estava tão correto assim. Porque no momento em que Jesus pediu para ele: olha, abandona tudo que você tem, vem e me segue, vende toda a sua herança, dá para os pobres, vem e me segue. Naquele momento, aquilo que realmente havia dentro do coração dele foi exposto. E toda aquela religiosidade, toda aquela falsa moral, caiu por água abaixo. Tudo que ele havia construído, toda aquela imagem de bom cristão, de repente ruiu quando ele foi confrontado pela palavra, pelo verbo que é Cristo. Pelo verbo que é Cristo. Então, em todos esses casos, nós vemos a autojustificação sendo usado como uma arma, como um escudo, e que nos afasta de Deus. E o que falar daquele que é o conformado com o pecado? Sabe que está em pecado, sabe que está numa condição que precisa de arrependimento, mas a religião que ele vive, a espiritualidade que ele vive, não existe confissão de pecado, não existe arrependimento. É aquela pessoa que prefere adaptar a palavra de Deus para que ela não precise mudar de atitude. Então é aquela pessoa que diz assim, você fala para ela da palavra, ela fala: pera lá, irmão, não é bem assim. Não é bem assim. Como é difícil hoje, irmãos, fiquem aqui comigo, amém? Como é difícil hoje nós aconselharmos as pessoas. Principalmente pessoas que muitas vezes estão numa condição de pecado. E às vezes você tem que ir com todo o cuidado do mundo para explicar para a pessoa, para que as pessoas não se ofendam. Porque hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é você aconselhar um crente, o crente sair ofendido, brigando com você. Falando que você está julgando ele. Mas a questão é que a palavra, ela ofende mesmo. Sabe por que a palavra ofende? Ofende quando nós andamos uma vida de pecado. Nós vamos nos sentir ofendidos. Quando nós vivemos uma vida de pecado e a palavra vem e diz, e fala para você: ei, abandone essa prática. Aquele que mentia, não minta mais.
Aquele que era imoral, não seja mais. Aquele que dava barraco e saía batendo nas pessoas, não faça mais. Então, a palavra, ela nos confronta. E o conformado, ele diz o quê? Deus sabe como eu sou. Deus conhece o meu coração. Isso aqui não é tão grave assim. Dá para esperar um pouco mais para eu consertar isso aqui. Irmãos, nós passamos mais de 2 anos aconselhando um casal acerca de uma situação. Toda teologia bíblica que eles poderiam ter recebido ali para entender e decidir sair daquela condição, eles receberam. Mas sempre havia o quê? Uma desculpa ou uma justificativa. Sabe o que é? No final do ano. No final do ano eu paro de fazer isso aí. Agora já está acabando o ano mesmo, a gente está em outubro, espera janeiro. Janeiro é o mês das promessas, né? Janeiro todo mundo emagrece, todo mundo vai para a academia, todo mundo muda de atitude, todo mundo arruma a casa, todo mundo planeja. É o mês do sobrenatural, né? Meu Deus, janeiro tem um poder assim sobrenatural na mente e no coração das pessoas. E em vez de quebrantamento, muitas vezes está sendo conservado ali no coração apenas o orgulho. A pessoa vira para você e fala, você está me julgando. Ai, não é bem assim. Deus conhece meu coração, você está me julgando. Então, não tem coisa mais difícil hoje que sentar com algum crente e explicar para ele, olha fulano, olha o que a palavra diz. Estou te mostrando aqui, esse é o caminho. Mas a pessoa, calma, não é bem assim. É que você não sabe o que eu estou passando. É que você não sabe as circunstâncias da minha vida. E essa autodefesa é um pecado. Porque, como eu disse, só quem pode te justificar é Deus. Só quem pode te justificar é Deus. E quem fez isso aqui muito bem feito foi Adão. Pensa. Ele pecou, ele e Eva pecaram. Aí Deus vai lá e chama Adão, cadê você? Era para você estar aqui, no chá da tarde. Cadê Adão? Adão pecou e ele fez o que depois que ele pecou? Foi correndo para Deus pedir perdão? Não. Sabe o que Adão fez? Ele se escondeu. Sabe o que ele tentou fazer? A Bíblia fala que ele tentou cobrir a nudez dele. Ai, Adão. Tentou fazer o que era o papel de Deus. Pegando lá os matinhos. E Deus foi lá depois, todo paciente. Fez uma roupinha para eles com pele. Roupinha da moda, bonita. Mas ele estava tentando cobrir a sua nudez. E Deus fala, e aí, o que vocês fizeram? Pergunta primeiro para Adão, né? O que você fez, Adão? Qual que deveria ser a resposta de Adão? Olha, Senhor, eu realmente te desobedeci. O Senhor disse, não coma do fruto dessa árvore. E o que eu fui e fiz? Fui lá e comi. Não, mas não é isso que Adão faz. Sabe o que Adão fala? Olha, Deus, comi mesmo. Mas sabe o que foi? Essa mulher que o Senhor me deu aí, Foi ela, Eva. Quando estava só eu, estava tudo certo. Essa mulher que o Senhor me deu. Ele estava culpando quem? Vamos, irmãos, me ajudem aqui a pregar em nome de Jesus. Estava culpando Eva, mas estava culpando Deus, porque ele disse, é a mulher que o Senhor me deu. E aí ele vai lá e pergunta para a mulher, e aí, Eva? Sabe o que é? Foi a serpente. Sabe como ela é muito persuasiva, né, Senhor? É que nem aquelas pessoas que tentam te vender algo. Tem pessoas que são tão persuasivas que realmente conseguem te vender algo. Quem aqui já comprou uma coisa mesmo sem querer? Quando você percebeu, você estava passando teu cartão. Misericórdia, irmãos. Já aconteceu comigo. A pessoa é tão persuasiva. E no final das contas, você comprou um negócio e nem soube que você comprou um negócio. Aqueles que ligavam para você oferecendo pacote... Quando você ia ver depois o extrato, meu Deus do céu, você nem sabia que você tinha comprado tudo aquilo. Misericórdia. Então, ela estava ali jogando a culpa em quem? Na serpente. A serpente não tinha quem culpar, então,
Talvez a serpente ali foi a mais honesta, né? Ficou quietinha ali, não tentou jogar a culpa em ninguém. Mas esse perigo do coração endurecido, desse orgulho espiritual, nos afasta de Deus. Porque eles poderiam ter ali buscado o conserto, mas a primeira arma foi a defesa. Irmãos, não tente se defender contra Deus, não vai dar certo. Não tente se defender contra Deus, não vai dar certo. Abram comigo lá em 1 João 1:8. Aleluia. Quem está feliz diz amém. Aquele que vai ficar feliz diz amém. Amém. Quem não está vai ficar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela alegra o nosso coração. Aleluia. Os irmãos estão com calor? Quem tiver com calor, liga o ar aí, gente, para os irmãos não sofrer aqui. Em nome de Jesus. Amém? 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aqui, ó, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, essa nossa tentativa de parecer que não somos pecadores, que não temos falhas, que não temos erro, já é um pecado por si só. Porque a Bíblia diz, ninguém pode dizer que não tem pecado. Isso significa que o estilo de vida confessional, a prática da confissão de pecados, tem que ser algo que nós temos que viver todos os dias, porque todos os dias nós estamos pecando. Todos os dias nós estamos pecando. E estamos enganando o quê? A nós mesmos. Porque nos escondemos atrás de uma religiosidade, porque nos escondemos atrás. Escondemos ali o nosso pecado, ninguém está sabendo, só eu que sei. E aí a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Chega um ponto que ela nem se incomoda mais em estar pecando, em estar em pecado. Ela já não entende aquilo como uma ofensa à santidade de Deus. Vê aquele negócio no coração, Deus entende. Mês que vem eu faço isso. Não, é hoje o dia de nós abandonarmos o pecado. É hoje o dia de nós nos arrependermos. A palavra do Senhor diz, não precisa abrir. Hebreus 3:15 diz, hoje, não é amanhã, não é ano que vem, não é semana que vem. É hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? A voz do Senhor. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Então a palavra de Deus vai nos confrontar acerca do pecado, mas o que nós temos feito? Temos nos arrependido? Não, temos endurecido o nosso coração. E o engano do pecado, ele endurece o nosso coração. E nós ficamos confiando que Deus está tendo tolerância. Realmente Deus, ele é muito paciente e misericordioso, porque se não fosse assim, meu irmão, eu e você, ó, a gente já teria ido de arrasta. Se Deus não fosse rico em misericórdia e paciência, a gente não estaria mais aqui. Mas cuidado, porque o mesmo Deus que é um Deus amoroso, que é um Deus paciente, é o justo juiz. E Ele vai julgar todo o pecado do mundo. Amém? Então nós temos que entender, a gente fala assim, a graça, né? A graça de Deus, recebemos, pela graça nós somos salvos. Amém, pela graça nós somos salvos. Mas será que nós estamos entendendo que a graça, ela não é só o presente da salvação para alguém que não merecia, mas ela também é a força capacitadora que te diz, eu vou te ajudar nessa luta contra o pecado. Você não vai vencer porque você é bom, porque você é religioso, porque você tem boa conduta. Você vai vencer porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar na luta contra o pecado. Então a graça, ela não só nos traz para a mesa do Senhor, ela não só nos salva, ela nos capacita. Então se nós não estamos travando uma batalha contra o pecado, nós não estamos verdadeiramente vivendo a graça do Senhor sobre nós. Eita glória, estou animada aqui, misericórdia, vou derrubar a mesa. Aleluia. Ajudem a pregadora a pregar hoje, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, não precisam abrir, tá? Tito 2,11 diz o seguinte, a graça
ela se manifestou, nos ensinando a renunciar. Olha só, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então a palavra do Senhor está dizendo que a graça, ela nos ensina, a graça nos ensina como vencer o pecado. A graça nos ensina a vencer o pecado. E gera dentro do nosso coração o quê? O arrependimento, que nos leva a ir para outra direção. E não é só confessar não, viu, irmão? Que é muito fácil a gente confessar, às vezes. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que confessar e abandonar. Não adianta eu dizer, realmente isso daqui é pecado, nossa, eu errei, eu pequei, olha, realmente pisei na bola. Aí amanhã a pessoa está fazendo o quê? Está fazendo diferente? Está fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E essa atitude de autojustificação desonra a cruz de Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que ela foi e continua sendo o único meio pelo qual nós podemos alcançar salvação. E nós estamos tentando ser salvos pelas nossas próprias mãos. Nós estamos dizendo para Jesus, é inútil o que você fez. Eu não preciso da obra da cruz. Eu não preciso que Cristo me justifique, eu sei bem fazer isso. Será que nós temos entendido o valor da cruz? Irmãos, o homem caído, ele culpa tudo, ele culpa todos. Mas ele não consegue ver o pecado dentro de si. E ele não permite que a graça de Deus opere nele. Era o que acontecia com o fariseu. Era exatamente o que estava acontecendo com aquele fariseu. Irmão, aqueles homens, eles estavam defronte de Jesus. Eles conviveram com Jesus, eles viram os milagres, eles viram as pregações. Eles se converteram? Não. Não se converteram. Não se converteram. E esses que aparentavam ser os mais religiosos, era justamente quem Jesus mais confrontava e falava, ei, vocês são o quê? Hipócritas. Hipócritas. E quanto mais eles eram confrontados dos seus pecados, mais eles faziam oposição a Jesus. E a Bíblia fala que eles faziam planos para o quê? Matá-lo. Eu não quero mais ouvir isso que você está falando. Isso que você está falando me ofende. Eu tenho o meu próprio senso de religião, meu próprio senso de espiritualidade. E quantas pessoas se ofendem com o verdadeiro evangelho de Deus que confronta pecado? E irmãos, aqui com as portas abertas nós estamos, vai fazer 1 ano. Mas a gente está nessa lida aí faz mais de 2 anos. E sim, pessoas chegaram já para mim e falaram, olha, eu preciso de pregações, eu preciso ouvir sermão que me conforme, que me conforte, que me motive. Mas, irmão, estou pregando a palavra é arrependimento. Lembra que eu falei para vocês? Jesus não chegava para evangelizar as pessoas e falava assim, olha, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu tenho uma obra na sua vida, né? Sabe o que Jesus falava? Se arrependam. Esse é o evangelho. Se o evangelho não tem arrependimento, se não tem confissão de pecados, não é o evangelho. E eu sei, a gente quer ser confortado, a gente quer escutar a palavra que tudo vai dar certo, que a bênção vai vir, que a porta vai se abrir, que você vai sair de uma condição de pouco dinheiro para muito dinheiro, numa situação de enfermidade para cura. E em muitos casos isso acontece, em outros não. E muitos abandonam a Jesus como se Jesus tivesse feito uma propaganda enganosa, né? Entrei para a igreja, prometeram que eu ia prosperar, prometeram que eu ia ter a casa própria, prometeram que os meus problemas iam acabar. Acabou o sofrimento. Chega de sofrimento. A campanha chega de sofrimento. Pare de sofrer. Mas o Evangelho fala que nós temos que participar do sofrimento de Cristo. Servir a Deus nesse mundo caído não é fácil.
você vai ter que renunciar muitas coisas. Eu vou ter que renunciar muitas coisas. Não dá para a gente pregar um evangelho de facilidade. O evangelho é renúncia. E nós precisamos decidir se nós queremos realmente viver o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho, ele mostra para nós o quão pecador nós somos. E o quanto nós somos dependentes da graça de Deus nas nossas vidas. Isso é algo que eu tenho aprendido na minha vida, irmãos. Em muitos momentos onde eu me via em fraqueza. Muitos momentos nós vamos nos ver em fraqueza. Eu chorava, eu me degladiava com Deus. Ah, Senhor, por que essa situação? E não sei o quê. Até que eu fui entender que as lutas, as dificuldades que expunham as minhas fraquezas, era a oportunidade perfeita para Deus manifestar a sua glória na minha vida. Quando nós entendemos dessa forma, nós conseguimos entender o que Paulo quis dizer lá em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: mas ele me disse, o Senhor disse para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que ele está querendo dizer aqui? É justamente quando eu me deparo com a minha incapacidade de ser justo, de ser correto, de realizar aquilo que eu gostaria de realizar, que eu dou espaço para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, para que o poder dele me fortaleça. E eu faça o que eu preciso fazer, não porque eu sou forte, mas porque ele é forte. Não porque eu sou bom, mas porque ele é bom. Amém? Então, ao invés de nós olharmos para as nossas fraquezas e ficarmos nos vitimizando, nós precisamos entender, essa é uma oportunidade de Deus trabalhar na minha vida. Essa é uma oportunidade de Deus me ensinar algo. E às vezes, situações onde a gente vai se sentir mesmo humilhado. Irmão, não tem maneira melhor de Deus trabalhar na sua vida do que quando você se sente humilhado. Porque quando você chega lá no buraco mais fundo que não tem para onde ir, é o fundo do poço. Não tem como ser um crente tratado por Deus, ensinado por Deus, sem ser humilhado. Eu sei que todo mundo quer andar de glória em glória, de vitória em vitória. Mas eu quero dizer uma coisa, o verdadeiro evangelho vai humilhar a nossa inteligência. O verdadeiro evangelho vai humilhar a nossa boa conduta. O verdadeiro evangelho vai humilhar a nossa autossuficiência. Então é quando nós realmente nos vemos totalmente incapacitados que nós podemos abrir espaço para Deus. E aí Deus é glorificado nas nossas vidas. Não porque nós somos bons, mas porque o poder dele tem se manifestado em nós. E isso para mim tem sido um ensinamento muito profundo do Senhor na minha vida. Toda vez que eu me vejo incapacitada de algo, eu falo: Senhor, essa situação é o Senhor me dizendo, você não consegue sozinha. Pare de tentar sozinha. Você precisa de mim. Nós precisamos do Senhor. Se nós estivermos aqui liderando, sem depender de Deus, dependendo da nossa boa teologia, da nossa boa conduta, de nós sermos, sei lá, bons administradores, bons em organizar, bons em isso, bom naquilo, uma hora vai dar ruim, que nós vamos falhar. Amém? E aí o que acontece? A gente começa a fazer que nem esse fariseu, orando para nós mesmos, orando para si mesmo. A oração que não é direcionada para Deus. A oração que Deus não está participando ali da conversa. Ele está falando como se ele estivesse num espelho. E o arrependimento, ele concorda com Deus, que nós somos realmente pecadores, e ele atrai a presença de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero que nós possamos fazer essa pergunta, eu quero que você faça essa pergunta. O que você deve fazer diante disso? Porque é muito fácil nós concordarmos com aquilo que está sendo dito, mas como que isso se aplica para a nossa vida? A gente vai continuar vivendo debaixo de um sistema de desculpas? Irmão, sabe o que significa a palavra desculpa? Eu fui pesquisar lá o sentido dela.
Significa tira a minha culpa. Ou remova a minha culpa. E num sentido não de arrependimento, mas num sentido de, tira esse peso aí que eu estou sentindo, esse remorso. Não quero ficar com remorso. Tem aquele negócio, né? Tira a minha culpa. O perdão e o arrependimento genuíno é diferente. O perdão e o arrependimento genuíno é diferente. Nós não queremos que apenas a culpa seja removida. Nós queremos verdadeiramente ter o nosso caráter tratado por Deus. Então não adianta você chegar à conclusão, realmente, né, sou pecador, estou vivendo uma condição de pecado. Você precisa nomear esses pecados e se arrepender. Irmãos, aqui a gente precisa ser bem específico mesmo, tá? Eu tenho visto que Deus tem levantado uma geração de líderes que sobem no altar e têm a coragem de se expor e dizer, olha, irmãos, eu realmente tenho uma batalha contra o orgulho. Deus está tratando a minha vida. Olha, irmãos, eu tenho uma batalha que eu sou uma pessoa muito crítica. Deus está tratando a minha vida. Ninguém quer se expor dessa forma. Mas a partir do momento em que nós nomeamos, damos nomes, sem eufemismo. Quando nós nomeamos aquilo que verdadeiramente tem sido mantido na nossa vida. Ninguém quer falar, né? Eu sou uma pessoa invejosa. Ou eu sou uma pessoa orgulhosa. Ou realmente, olha, eu sou uma pessoa ressentida. Eu guardo as coisas assim de geração a geração. Eu lembro que aconteceu lá em 1900 e Coca-Cola com rolha. A pessoa sabe o dia, sabe a hora. Nós precisamos dar nomes aos bois. Irmãos, Deus tem me ensinado isso. Deus tem me ensinado isso. Sabe por quê? Quando nós tomamos essa consciência, nós caminhamos para a mudança. Senão fica muito genérico. Aquela oração de, ai Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Ei, que pecados? Que pecados? Deus começou a me mostrar que tinha certas coisas que ao invés de ficar me defendendo, quando as pessoas falavam que eu fazia aquilo, eu tinha que realmente entender, eu faço isso. Por exemplo, as mulheres. Nossa, não tem coisa que enraivece mais uma mulher do que ela escutar do marido aquilo que ela faz de errado. Ô Senhor, trabalha no coração. Trabalha no nosso coração. A mulher, ela é desorganizada. Às vezes ela pode até aceitar que alguém fale para ela que ela é desorganizada, mas se for o marido, acabou o mundo. E a gente precisa aprender a ser humilde, irmãos. Porque às vezes eu e você realmente somos desorganizadas. Não é que um dia você foi desorganizada numa ocasião, numa situação. Não, a sua vida é totalmente desorganizada. As suas finanças são desorganizadas. A tua casa é uma bagunça. Seus compromissos. Você perde hora, você esquece. E eu comecei a ver muitas dessas coisas na minha vida. Eu falei, Senhor, isso aqui preciso dar jeito nisso aqui, preciso da tua ajuda. Eu sou uma pessoa que eu amo organização e limpeza. Mas estou confessando aqui que eu tenho dificuldade em manter. Será que sou só eu? Para eu me sentir aqui um pouco menos pecadora? Não, tem que me sentir pecadora mesmo para me arrepender. Eu sou uma pessoa muito acelerada, irmãos. Então, às vezes, na hora de manter, eu peco. Manter a organização. E depois, o que isso vira? Vira um ciclo infinito. E aí a mulher fica estressada, nervosa, porque as coisas não estão como deveriam estar. E aí ela culpa quem? É o marido, é o filho, é o cachorro, é o vizinho, é o tempo, é a vida corrida. Não, é você. Não é o outro que é o problema, você é o problema. E nós precisamos nomear. E eu comecei nomeando.
Antes, às vezes, o Felipe chegava para falar alguma coisa para mim, eu falava, não, não é bem assim, não. Até que o Espírito Santo começou a falar comigo, e tinha vezes que ele falava assim, por exemplo, ó, você não se organizou nisso daqui. E às vezes realmente eu não tinha me organizado. E eu aprendi a falar, realmente, eu não me organizei. Realmente, não fiz o que deveria fazer. Ou que coisa difícil que é hoje para as pessoas falarem isso. Realmente, não cheguei no horário porque tem uma dificuldade, o brasileiro tem uma dificuldade com o horário. Eu lembro que certa vez o Felipe contou para mim que ele chegou 1 minuto na reunião atrasado. 1 minuto. E os americanos ficaram assim, inconformados. Porque com o horário eles são muito certos, muito corretos. Eles falaram assim para ele, ao invés de chegar 1 minuto depois, chegue 1 minuto antes. Nunca mais chegou atrasado, né, amor, na reunião. Pelo contrário, chega até, está sempre antes ali. Mas o brasileiro, em geral, tem dificuldade com horário, tem dificuldade com organização. E aí você pergunta para a pessoa tem um monte de desculpa. Você pergunta para a pessoa, fulano, por que você não está lendo a Bíblia? Por que você não está orando? Ah, sabe o que é? É que essa semana aconteceu X, Y, Z. Aí você vai na outra semana. E aí, fulano, está lendo a Bíblia? Ah, então, sabe o que é? Peguei uma gripe. Sabe o que é? Acordei atrasado. Sabe o que é? Deu um vazamento lá em casa. E sabe o que a gente simplesmente deveria falar? Realmente estou sendo relaxado em algo que eu deveria estar priorizando. Irmãos, fiquem um pouquinho mais aqui comigo, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos nomear. Eu não estou dizendo aqui que dentro do casamento um vai ficar acusando o outro, né? Que não costuma dar muito certo. Mas como a confissão é uma arma poderosa. Como a confissão é uma arma poderosa. Que às vezes o outro fala alguma coisa, você vai armado para responder, às vezes tudo que você tem que falar realmente. Realmente não me organizei. Outro dia o Felipe falou assim, ai, meu kimono não lavou ainda. Eu poderia falar, nossa, eu faço tantas coisas. E realmente eu faço muitas coisas em casa. Mas eu não me organizei. Era para eu ter colocado o kimono para lavar num dia, não coloquei. Eu falei, realmente, amor, me perdoa. Vou pôr agora para lavar. Sabe, a gente elimina muita discussão cheia de orgulho. Quando a gente simplesmente verbaliza. E às vezes, irmãos, o outro vai estar errado, mas posso te falar uma coisa? Entenda. É o Senhor quem vai justificar você. Faça o que é certo. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E a gente sempre acha que é o outro. A gente sempre acha que é o outro. Então nós precisamos verbalizar, porque se nós não verbalizamos, nós não vamos entender que nós temos essa necessidade de mudança e de transformação. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar a fazer um exame sincero daquilo que você precisa mudar. Irmão, nós somos muito bons em dizer o que os outros têm que mudar, mas e a gente? Falando aí para os casais. Se eu pedir para você, marido, esposa, uma lista de 10 coisas, ou 20 coisas que o seu cônjuge precisa mudar, nossa, você vai escrever assim, ó, segundos. Agora, pede a mesma lista, ó, faz 20 coisas aí que você tem que melhorar. Chega no terceiro, empacou. A gente é bom em corrigir os outros, mas não somos bons em nos autoexaminar e precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos ser humildes, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Quando diz aqui que Deus resiste, ele está querendo dizer que o próprio Deus está se opondo a quem é soberbo, a quem se sente autossuficiente. Irmãos, uma coisa é você enfrentar uma oposição humana, uma oposição demoníaca, mas Deus está se opondo. Ei,
Deus se opõe a quem é duro de coração e quem é soberbo. Mas aquele que é humilde, confessa os seus pecados, a palavra do Senhor diz que Ele concede graça. Graça que perdoa, graça que capacita. Amém? E nós precisamos entender, não basta confessar, precisamos confessar e abandonar. Abandonar. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona. Não é só quem confessa. Quem confessa e abandona encontra misericórdia. Irmãos, confissão sem mudança, mesmo que gradativa, é só remorso. Confissão sem mudança, sem um plano concreto de mudança, é só remorso. Não é arrependimento verdadeiro. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona. Abandonar. Precisamos abandonar o pecado. Se eu tomei uma decisão de andar com Deus, eu não posso permanecer pecando. E o Senhor vai nos capacitar a travar essa batalha contra o pecado. Mas eu preciso entender que essa é a minha batalha. Eu preciso estar disposto a guerrear. E não é contra as pessoas que a gente tem que guerrear, não. A gente é muito bom em fazer guerra com as pessoas. É contra o pecado que nós temos que lutar, amém? Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 32, verso 3. Eu quero ler o verso 3 e o verso 5. Verso 3 diz: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo, o quê? Definhava de tanto gemer. Sabe por quê, irmão? O pecado escondido, não confessado, ele gera morte, gera dor, gera destruição. Casamentos destruídos, lares destruídos, vidas destruídas. E muito sofrimento, muito sofrimento. Verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A partir do momento em que eu confessei, eu encontrei perdão no Senhor. Ei, eu estou falando aqui para os casais, eu estou falando aqui para os pais, estou falando para você. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Se você tem pecado contra o teu marido, se você tem pecado contra a tua esposa, e você acha, não, eu vou orar aqui, ó, Deus me perdoou. Não. Você precisa chegar nele, você precisa chegar nela e confessar e verbalizar, mesmo que isso te exponha, mesmo que isso traga vergonha para você, mesmo que isso venha ferir o teu orgulho. Nós precisamos verbalizar e dizer: eu errei, me perdoa. E não é aquele tipo de pedido de perdão, já viu aquele tipo de pedido de perdão que é assim, ó: olha, se eu te chateei, me perdoa. Irmão, sabe o que está por trás de um pedido de perdão assim, um pedido de desculpas assim? A pessoa está falando se, ou seja, ela está colocando em dúvida se realmente, né, ela pecou contra você. Olha, você está dizendo aí que eu fiz, então, né, já que você está dizendo, eu peço desculpa. Não, não é se eu te chateei, é eu te chateei, eu pequei, eu errei, eu menti, eu enganei. Nós precisamos nomear. E dentro do casamento nós precisamos fazer isso, precisa ter conserto. Sabe por quê? Porque senão a gente ambos vão acumulando mágoas dentro do coração de palavras que não foram ditas. E que vão criando raízes de amargura. Irmãos, nenhum de nós gosta de ter uma conversa difícil. Nós não gostamos de ter conversas difíceis. Ninguém gosta de sentar e conversar de algo sério. Principalmente se é algo que vai ferir teu orgulho. Quantos casais sentam para conversar e dizer aquilo que tem entristecido o coração? Ninguém quer ter conversas difíceis.
Às vezes eu mando mensagem para algumas pessoas e falo assim, ó, fulano, preciso falar com você. Meu Deus, o coração já vai lá na... E a pessoa, às vezes no coração, fala assim, não queria ter essa conversa. Conversas difíceis, nós precisamos estar dispostos a ter conversas difíceis. Porque se nós não estivermos dispostos, seja com nossos filhos, com nossos pais, com nossos líderes, com o cônjuge, se nós não temos essas conversas difíceis hoje, amanhã isso vai virar uma bola de neve. E vai destruir os seus relacionamentos. Nós precisamos confessar. A palavra do Senhor nos diz também em Tiago 5,16 que a confissão ela é uma prática comunitária, é uma prática que tem que acontecer no contexto da igreja. A palavra do Senhor diz, confesse uns aos outros os vossos pecados. Eu quero te chamar para uma decisão nessa noite. Deus está te chamando para uma decisão nessa noite. Nós vamos continuar nesse padrão de nos auto-justificar? Ou nós vamos assumir que verdadeiramente temos pecado contra o Senhor, temos pecado muitas vezes contra as pessoas também. A Bíblia diz para a esposa, respeite o seu marido e se submeta a ele como ao Senhor. A Bíblia diz para os maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se não temos agido dessa forma, nós estamos crescendo. Nós estamos conformados com o pecado. Nós estamos vivendo a maneira como o mundo vive. Mas hoje o Senhor nos chama para o arrependimento. Vamos orar nessa noite? Eu espero que os irmãos não tenham se cansado aqui de mim falando. Eu oro para que o Espírito Santo essa semana continue testificando no coração de cada um de nós, para que nós venhamos nos tornar cristãos com um coração arrependido.